Bom dia, meu amigo rubro-negro. Excelente dia, minha amiga rubro-negra. Que tal? Que tal? Como você tá? Tranquilo? Belezinha? Bom, sobrou apenas, né, o Flamengo, dos grandes favoritos ao título da Copa do Brasil. Somos sim o grande favorito agora, não adianta dizer que não. Isso não quer dizer que você vai ganhar, que você vai ser campeão, que tá fácil, mas fato é que sobrou dos últimos 4 campeões apenas o Flamengo. Tá? O Flamengo é o único dos últimos 4 campeões. Os últimos 4 campeões foram Atlético Paranaense, caiu agora. Palmeiras, caiu ontem para o São Paulo. Caiu o Atlético Mineiro antes e a gente, que é o atual campeão. Então o Flamengo é, sim, sem dúvida, o favorito da Copa do Brasil. Esse posto de favoritismo o Flamengo já tem assumido há muito tempo e tem que assumir mesmo. Tem que saber que ser favorito é diferente de ter certeza que vai ganhar. Isso aí você envolve milhões de outras coisas, porque é um jogo. Um ganha, outro perde. Fato é que o Flamengo conseguiu aí chegar na semifinal como favorito. Porém, contudo, entretanto, todavia, agora a gente enfrenta o Grêmio, que é o grande campeão da Copa do Brasil, né? O vice, né? Na verdade é o Cruzeiro, o grande campeão, tem 6 Copas do Brasil, o Grêmio tem 5, nós temos 4. Então o Grêmio ainda é mais vitorioso de Copa do Brasil do que o Flamengo. Estou falando do momento, faz o Flamengo mais favorito, tá? Bom, e aí com a saída do Palmeiras, o lado de lá vai ter ou um São Paulo e Corinthians, ou São Paulo e América Mineiro. O América Mineiro venceu o Corinthians no primeiro jogo, mas o Dorival Júnior vem provando que, de fato, como eu falei para vocês várias vezes, é o melhor treinador do futebol brasileiro. Ontem ele dá uma entrevista muito lúcida, falando sobre ironizando as colocações de sempre, de que treinador brasileiro não estuda, que treinador brasileiro não sabe nada, que as coisas caem no colo, que é tudo sorte. O Dorival Júnior não é sorte, o Dorival Júnior é competência, é trabalho. Quando ele veio para o Flamengo, eu falei para vocês, ele é um dos treinadores, dos poucos treinadores que se atualiza de verdade, que estuda fora. Falei para vocês sobre o filho dele, do Dorival Júnior. Falei para vocês que é um maluco que está estudando, está fazendo cursos com grandes especialistas do futebol, da tática, etc. É um treinador que estuda, é um treinador que trabalha das 7 da manhã às 7 da noite, como ele mesmo disse. E o Dorival Júnior, para mim, é o melhor treinador brasileiro em atividade. Para mim, é o melhor treinador. Por isso, todo o mérito de levar o São Paulo de volta a esta fase da Copa do Brasil. Beleza? Tamo aí. O Corinthians, mais uma vez, também na mesma fase, São Paulo ali, e o Palmeiras rodando dessa decisão. Bom, vamos falar aqui das cavadas, né? Que hoje o dia tá de cavadas. Milhões de cavadas. Apareceu o nome do Gustavo Scarpa. A gente estava dormindo, como falou o amigo no Twitter, e o amigo dele disse para ele que Gustavo Scarpa pode ser um reforço do Flamengo, que o Flamengo tem interesse no Gustavo Scarpa. Rapidamente, o Gustavo Scarpa tem contrato, se não me engano, até 2026 no futebol inglês. O Gustavo Scarpa está no Nottingham Forest, e lá no Nottingham Forest o Gustavo Scarpa vem jogando bem, é um jogador como sempre foi, muito bom de bola, tem um passe que poucos têm, tem a inteligência de jogo, bate falta, bate escanteio, um jogador mega qualificado. Se vier, não vou ficar perdendo muito tempo em papo de Gustavo Scarpa, mas se vier, é um tiro certíssimo. Tal qual o Claudinho, Gustavo Scarpa, para mim, também seria um tiro certo. Então, tiros certos hoje do mercado, o Flamengo tem dado nos jogadores certos. E esse, por exemplo, é um deles. Seria um excelente nome. Mas não vou perder muito tempo, porque a priori é apenas especulação. Só queria te dizer que se o Flamengo se interessar, vale, e vale bem. Tá? É um grande jogador. Bom, por que eu falei de cavadas? Porque ontem apareceu pra gente aqui, né, uma proposta do Crystal Palace pelo Matheus França. E o Crystal Palace, você sabe que é o clube do Textor. Textor, o presidente do Botafogo, também é dono do presidente do Botafogo, dono do Botafogo, também é dono do Crystal Palace. O que acontece? Você lembra? Por que você está falando de cavalo, Felipe? Você lembra como eu lembro? Não, nessa música não. Você lembra que o João Gomes, quando foi vendido, teve uma hora que deu uma amarrada na negociação, o Flamengo queria 20 milhões ou 19, não vou lembrar os valores precisos. E o Wolverhampton queria dar 16 ou 17 milhões. Eu lembro que tinha um disparate de 2, 3 milhões, o Flamengo queria mais, e o Wolves não queria pagar. Você lembra disso? Quem entrou naquela época para demonstrar interesse no João Gomes? Quem? Você lembra? O time francês, o Lyon, o time francês do John Textor também, né? Entrou na briga e fez uma proposta de 18 milhões de euros pelo João Gomes. Cara, o Flamengo queria X,
o time queria dar 2 milhões de X a menos, o Textor veio, botou uma proposta no meio ali e fez com que o Wolverhampton pagasse o que o Flamengo queria. O Textor e o Landim são muito fechados, por isso eu te convido sempre a olhar as informações com um olhar mais crítico, com um olhar mais apurado. Sempre olhe todas as informações, sabendo que elas têm coisas por trás, que elas têm interesses por trás. Pinta então essa proposta do Crystal Palace, quando a gente vem falando aqui em overdose, que o Chelsea está negociando, está levando a fundo aí a negociação com o Matheus França. O Matheus França está conversando assim muito mesmo. O problema é que lá o Matheus França não seria utilizado no Chelsea logo de cara. O Matheus França iria jogar no Strasbourg, que é o time francês também, etc. Ia ser primeiro testado em outros lugares para depois, quem sabe, voltar ao Chelsea. Ele seria comprado pelo Chelsea para rodar em outros clubes, como eles fazem, é habitual do futebol inglês. Mas aí o Crystal Palace entra na jogada, faz uma proposta e me parece muito que essa proposta do Crystal Palace, que é bem abaixo, inclusive, da proposta do Chelsea, me parece que ela é parte dessa jogada que o Landim e o Textor têm aí para um ajudar o outro, etc., um dar uma moral para o outro, quando necessário for. É óbvio que essa proposta faz com que o Chelsea tenha que acelerar a negociação e, quem sabe, até oferecer um pouco mais de dinheiro do que ele estava pensando em oferecer. Então a gente está de olho aqui. Fato é que o Matheus França nem entrou no último jogo. Viajou para o Paraná, até que enfim viajou, né, com a delegação, mas foi cortado, não estava nem na lista dos relacionados, não estava nem no banco de reserva para ir para o jogo. O Matheus França está desenrolando um contrato com outro clube e o Flamengo não quer utilizar, porque não faz sentido para o professor Sampaoli ficar usando o jogador que daqui a 1, 2, 3 jogos não está mais lá. O Sampaoli está pensando a longo prazo e usando as peças que ele quer usar lá para o futuro, além de estar poupando o Matheus França de eventual lesão, etc. Ainda falando em cavada, né? Ainda falando em cavada, apareceu aí a renovação de Gabriel Barbosa, o Gabigol. Felipe, é uma cavada a renovação do Gabigol? Para mim parece. Para mim parece que o assunto renovação do Gabigol agora é uma cavada clássica. Ora, ontem mesmo a gente estava falando que o Flamengo não tem interesse no momento de conversar sobre a renovação do Bruno Henrique e do Everton Ribeiro. Bruno Henrique e Everton Ribeiro são dois jogadores que o Flamengo entende que quer, que entende que vai ter, só que ele entende que o momento não é disso, que o Flamengo quer falar sobre as renovações desses jogadores mais para frente, mais perto do fim do ano. E a gente está falando de dois jogadores que o contrato acaba agora. O Gabigol ainda tem contrato até o fim do ano que vem. O Gabigol tem contrato com o Flamengo até o final de 2024. Se os jogadores como Bruno Henrique e Everton Ribeiro têm contrato até o final de 2023, o Flamengo não está com pressa para negociar, por que do nada surge esse assunto de renovação do Gabigol? Algum interesse tem por trás. De novo, sempre olhe as notícias com o seu olhar mais crítico, mais apurado. É para isso que serve o canal do Felipe Fontoura. Não para cuspir informação em você, mas para fazer você pensar. Agora, vamos sair do universo da minha quase constatação de que não é hora do Flamengo estar falando sobre renovação do Gabigol. Isso dito pelos próprios dirigentes que não querem falar sobre Everton Ribeiro e Bruno Henrique. Tá? Que acabam agora. Daqui a 5 meses já não tem mais contrato com o Flamengo. Tá? Então, assim, essa é uma constatação meio óbvia. Agora, vamos tirar a constatação óbvia e vamos fazer um exercício de lógica aqui. Seria uma década de Gabigol. O que o Gabigol conquistou em 4 anos, em 4 temporadas, é espetacular. É de botar no papel aqui e ficar assustado com a história que o Gabigol construiu no Flamengo e que ajudou o Flamengo a construir perante o futebol mundial. O Gabigol, nesse período que ele ficou, foram 2 Libertadores, 2 brasileiros, Copa do Brasil, Supercopa, Recopa, vários cariocas. O Gabigol em 4 temporadas, desde 2019, 20, 21, 22, estamos na 5ª temporada. O Gabigol em 4 temporadas, indo para a 5ª, já deu tantos títulos para o Flamengo que imaginar uma década de Gabigol, a gente imaginar uma década de Gabigol, o Gabigol tem 26 anos, ficando aí mais 6 anos, a gente está falando que ele vai até os 32, período ótimo para jogador de futebol, se conseguir manter o interesse, a vontade e a competitividade, a gente estaria falando de uma década de Gabriel Barbosa no Flamengo. E aí eu repito, se em 4 temporadas Gabigol fez esse estrago, imagina o que a gente vai estar conversando sobre lá em 2029, quando acabar o contrato dele. Imagina, lá em 2029, quantas histórias a gente vai estar contando de títulos, de hegemonia, quanta coisa a gente vai estar falando. Então, Gabriel Barbosa aí tem essa possível negociação de renovação de contrato com o Flamengo. Acho sim
que tem que ser pensado uma renovação de contrato com o Gabigol, tem que ser, é justa, é necessária, é importante. O Gabigol é a cara do Flamengo, tem dia que a gente tá puto com ele, tem dia que a gente tá com ódio dele mortal, tem jogo que ele erra uns chutes ridículos, tem jogo que ele finaliza parecendo que ele é jogador da escolinha de um time horroroso. Não, tem. Mas aí, no geral, aí esse maluco vai no outro jogo, faz 2 gols, briga, come biscoito, sai no xingamento com a torcida Atlético Paranaense, pô, irrita os adversários e faz gol decisivo, e aí volta todo o amor ao Gabigol. Beleza? Falando agora em não cavada, né? A gente falou das cavadinhas, mas agora vamos falar de ideias verdadeiras, né? De ideias verdadeiras. O Flamengo tem o interesse real na contratação do Claudinho. Essa, para mim, eu venho insistindo, essa para mim seria a contratação certa e esse seria o tiro mais perfeito que o Flamengo poderia dar. O Flamengo, então, está enviando uma proposta de 15 milhões de euros, 15 milhões de euros pelo Claudinho, que foi vendido para o Zenit por 15 milhões de euros. Esses 15 milhões de euros seriam parcelados em 10 vezes. 10 vezes, eu estou explicando aqui a negociação para que vocês entendam lá e vejam as informações como elas são e também para que vocês possam raciocinar aí também se é possível que o Zenit aceite. Seriam 10 parcelas de 1,5 milhão de euros. O Flamengo quer pagar assim ao longo de 5 anos. Ou seja, o Flamengo pagaria 1,5 milhão de euros a cada 6 meses. A cada 6 meses o Flamengo vai lá, bota 1,5 milhão de euros na conta do clube. O Flamengo fez algo parecido com isso com o Pedro, por exemplo. O Flamengo vem pagando suas contas parceladas porque ele estipula um valor X de negociação para cada temporada, e aí esse valor X vai entrando no desenho. Contratei o Claudinho, então eu sei que durante esses 5 anos o Claudinho tem que render aqui, tem que vingar, tem que ter um jogador que vai estar jogando, etc, porque eu não posso contratar esse 1,5 milhão vai estar fechadinho aqui a cada 6 meses, ou seja, 3 milhões de euros por ano vai ser do Claudinho, da contratação do Claudinho. É um orçamento, é uma previsão orçamentária que o Flamengo faz, vem fazendo muito bem, as coisas têm funcionado direitinho, o Flamengo tem conseguido arcar com todas as suas contas e ainda ter um lucro, né? A gente não gosta de falar lucro, porque o futebol não é uma empresa feita para dar lucro, mas o Flamengo vem se dando bem financeiramente aí no mercado e mostrando que sabe fazer um negócio, que sabe fazer parceladinho. Por isso a gente traz aí essa informação e eu te digo, agora para a opinião, o Claudinho é a contratação perfeita para o Flamengo hoje. Felipe, mas falta lateral? Falta. Felipe, mas falta zagueiro? Falta. Felipe, mas falta. Falta. O Flamengo precisa sim se reforçar em vários setores. Se pudesse se reforçar em vários setores, beleza. Mas por que eu sou insistente? Por que eu sou chato com a contratação de um meia para substituir o Everton Ribeiro e Arrascaeta? Porque, amigo e amiga, se amanhã o Wesley precisa sair amanhã e entra o Varela, há uma mudança. Se precisa sair o Varela e entra o Mateuzinho, há uma mudança. Mas isso não vai fazer a gente ganhar um título ou deixar de ganhar um título porque trocou o Wesley pelo Mateuzinho. A gente não vai ser campeão mundial ou perder o título mundial porque trocou o Wesley pelo Mateuzinho. Não vai, o time vai andar praticamente parecido ali. Ah, Felipe, amanhã deu ruim, o Ayrton Lucas precisa voltar ao time, sair do time titular e o Felipe Luiz precisa voltar e assumir a titularidade. Amanhã o Felipe Luiz é titular na lateral esquerda. Tem mudança. Você vai precisar botar um cara mais agudo, um Bruno Henrique ali pela ponta, para poder dar essa agressividade que o Ayrton dava. O Felipe vai ficar um pouco mais atrás, ele vai ajudar mais na zona de construção. Você não perde. O time do Flamengo não vai perder o campeonato porque trocou o Ayrton Lucas pelo Felipe Luiz. Se amanhã eu preciso tirar o Fabrício Bruno, eu vou num caso mais grave. Preciso tirar o Fabrício Bruno ou o Davi Luiz e entrar com Pablo e Rodrigo Caio, com Léo Pereira e Rodrigo Caio, ou Léo Pereira e Pablo. Tem uma queda de qualidade da nossa dupla de zaga, mas você não perde um campeonato por causa disso. Se precisar sair Matheus Cunha e entrar Rossi, não perde um campeonato por causa disso. O time não muda absurdamente por causa disso, sua qualidade. Se você precisar tirar o Gabigol e botar o Pedro, ou o Pedro e botar o Gabigol, se você precisar tirar o Bruno Henrique e botar a versão Cebolinha, a qualidade cai muito, mas beleza, não é um problema. Do lado de cá você tem opções. Se você precisar trocar o Everton Ribeiro pelo Luiz Araújo, tá tudo meio desenhado. O Gerson pode substituir aqui do lado esquerdo também, o Bruno Henrique, Gerson. Onde eu quero chegar? Eu quero chegar aqui hoje, se você tira o Arrascaeta, o time do Flamengo cai.
Você pode botar qualquer jogador. Vou botar o Gerson no meio de campo armando. Foi como foi contra o Palmeiras. Precisamos dar um descanso pro Arrascaeta pensando no jogo que a gente ia enfrentar o Atlético Paranaense no meio da semana. Precisamos dar esse descanso para Arrascaeta. O time é outro, o time é muito pior sem o Arrascaeta, porque não tem banco. E aí o treinador fica muito refém de um esquema de jogo só, fica muito refém de um jogador, fica muito refém de uma peça, como a gente é há muito tempo. Com o Arrascaeta o Flamengo é um, sem a Arrascaeta é outro. Com a Arrascaeta 100% o Flamengo é um, com a Arrascaeta 50% o Flamengo é outro. O Flamengo precisa ter peças para que joguem juntos. Claudinho, para que joguem juntos, tá? Claudinho não vem para ser banco, não. Para que joguem juntos ali Claudinho e Arrascaeta, mas para que quando um não possa estar, tenha o outro. É fundamental que o Flamengo tenha essa peça. Eu tô ansioso nessa peça. O Claudinho é a coisa mais certa que o Flamengo pode fazer hoje. E, de novo, faltam várias peças, mas as peças que faltam não destroem o time do Flamengo. Se a gente perder os titulares hoje de quaisquer posições, a gente tem reposição. Menos do Arrascaeta. Quaisquer posições do Flamengo que a gente perder, tem alguém que entra e pode não ser brilhante, pode não ser espetacular, mas resolve. No meio de campo não tem essa peça. O meio de campo do Flamengo, se perdeu o Arrascaeta, o time é zero criativo, o time fica previsível, o time fica fácil de ser marcado, como foi o primeiro tempo contra o Palmeiras. Eu peço que você lembre disso, e não apenas esse jogo. Lembra do Arrascaeta no início do ano, que não estava bem fisicamente. Lembra como o Arrascaeta foi mal no jogo contra o Del Valle. Acabou fazendo até o gol que leva para os pênaltis, depois perde o pênalti. Mas lembra do que era o Arrascaeta no início da temporada, mal fisicamente e tendo que jogar. Lembra como o Flamengo foi tenebroso no início do ano, porque o Arrascaeta não conseguia jogar. Lembra disso e se preocupa junto comigo e entra na campanha. Vem Claudinho, porque é fundamental para o Flamengo ter o Claudinho hoje. É isso? Gostou do vídeo? Curtiu? Se você curtiu, eu te peço. Comenta aí, compartilha, ajuda a gente a mandar esse vídeo para mais lugares, fazer com que esse vídeo chegue na nossa diretoria, etc. É fundamental. Muito obrigado pelo seu carinho sempre no canal do Felipe Fontoura, e hoje à tarde você já sabe, tem aquele bate-papo ao vivo que a gente lê você pra caramba, que você participa. Cola sempre no canal do Felipe Fontoura que você vai ser muito feliz. Hasta a próxima vez, porque eu fui. Tchau. Vá. Uma vez Flamengo, uma vez